Tá valendo! Tudo bom? Bom dia. Ou boa noite, ou não sei. Eu percebi que eu não falo meu nome, né? Sou o João. Não falo muito. Bem, vamos lá. O Santos Futebol Clube perdeu para o América. E eu vou ser muito sincero, eu não vi o jogo. Eu ia assistir de verdade. Só que acabou que tinha uma pessoa na minha casa, né? A gente conversando e a conversa durou horas e horas, então eu não pude ver o jogo, né? Neste momento que fecha a janela. Mas bem, Santos e América. Foi um jogo que provou que o Kaique, por exemplo, merece ser titular e Fernando Diniz estava errado nesse ponto. No ponto de querer insistir no Luiz, né? O Luiz foi mal? Não, não, ele estava vindo bem, estava vindo bem. Só que eu achei injusto com o Kaique isso ter acontecido, sabe? Sendo que ele estava legal. E ele volta contra o América, joga muito bem. Por que a torcida critica tanto o Caio Jorge? Porque o Caio Jorge não faz gol. Ah, não faz gol. Faz. Faz gol, mas mais do que fazer gol. A movimentação dele é perfeita. O Caio Jorge consegue fazer a função de falso 9 muito bem. Muito bem. Ele puxa a marcação, sabe? E isso é algo que, por exemplo, o Jean Mota fez muito bem. Na fase que todo mundo elogiava o Jean Mota, ele era falso 9. Mas por que o Caio Jorge não pode ser elogiado? Sabe, na época de São Paulo, quando o Caio Jorge não tinha chances, o Jean Mota virou um falso 9. E o Caio Jorge faz gol, sim, ele é um bom jogador. Agora, o que isso tem a ver com o Kaique? O Caio Jorge, ele não só é um falso 9, como ele é um dos únicos jogadores que tenta fazer alguma coisa, que tenta dar movimentação, que se esforça, sabe? Os três que mais fazem isso são Sanches, Caio Jorge, não numa ordem, tá? É só contando eles. O Sanches, o Caio Jorge e ele, Kaique. Ah, e mais recente que esses três estão no clube já há muito tempo, né? Mas o recente que também tá fazendo isso é o Camacho. O Camacho tá se esforçando muito e isso é ótimo. Ele chegou e caiu que nem uma luva no Santos. Ele tá se mostrando um bom jogador, né? Acho que o Diniz dá esse up nele. Mas dos três que já estão mais tempo na casa são Sanches, Caio Jorge e o Kaique, né? E por que o Kaique? Porque ele, mesmo sendo um zagueiro, ele faz uma função muito parecida com a do Luan Pérez, que é fazer o jogo fluir pra frente, dar o passe. Só que o Kaique é ainda melhor que o Luan Pérez. A precisão do passe do Kaique é muito bom. É muito boa. Ele nem parece que é um zagueiro. Ele parece mais um meio campo de distribuição que foi jogar na zaga, sabe? Ele é muito bom. Eu não sei como é que foi a formação dele na base do Santos, mas sabe, parece que é isso, porque a qualidade do passe dele é muito boa. Tem um amigo meu que ele disse que não gosta do Kaique. Mas ele não é aquele cara que não analisa, não. Ele conhece de futebol, ele sabe, ele estuda pra falar sobre as coisas. Só que ele não gosta do Kaique. Ele acha que no Paulista não foi o suficiente pra se provar. E eu sempre defendi que, sim, ele tem qualidade, o passe dele é muito bom. Ele não tava mal quando ele foi cortado. Quando ele é cortado, o Santos todo tava mal. Tava todo mundo cansado, ele tava cansado, sabe? O Diniz tirou ele, agora ele volta contra o América jogando muito bem, mostrando qualidade do Kaique, mostrando que ele é um bom jogador. Ele é um ótimo jogador. É. E ele, assim como o Caio Jorge, pode acabar sendo criticados por erros bobos, erros pequenos. O Caio Jorge nem erra mais tanto, né? Só que o Kaique, pô, ele foi promovido há menos de 6 meses pro profissional, né? Vamos dar um tempo pra ele, vamos relaxar um pouco, né? Mas assim, são erros muitos poucos erros ele acaba cometendo, sabe? E aí você vê no jogo de ontem, passes muito bons tentando. O Caio Jorge e o Kaique, o Sanches estava lesionado até pouco tempo, né? Mas eram os únicos dois que tentavam. Eles estavam em campo para tentar jogar para frente, tentar dar o passe, mas o time não acompanha, sabe? Não adianta Pelé, no seu auge dos 24 anos, entrar na Vila Belmiro com esse time. Porque o time dos anos da época de Pelé era uma máquina. Aquele time era muito bom. Todo mundo jogava bem, todo mundo funcionava. Se você bota Pelé com seu auge de 24 anos, ele vai jogar bem. Mas o time não vai. Porque o time não vai acompanhar. É isso que falta no Santos, tá? Não comparando o Caio Jorge com o Pelé, pelo amor de Deus. Só estou dando um exemplo. Um exemplo muito extremo de que
Se uma peça está se esforçando, ou duas, só que são de pontos diferentes do campo, se dois, por exemplo, atacantes estão animados, ou um meio e um atacante estão animados, é outra história, aí já dá para fluir melhor. Agora, quando um atacante tá, principalmente um ponta não, perdão, um centroavante, que é o Caio Jorge, e um zagueiro estão animados, não funciona tanto, porque os dois, eles estão distantes. Não é como se tivesse alguém para fazer essa ligação entre eles. Eles estão separados. Então não adianta tanto. Só que mesmo assim eles querem tentar. E é isso que falta. E o Camacho também quer tentar. E se esses três jogadores quiserem tentar muito bem, talvez algo saia. Mas quando você tem um Camacho jogando principalmente de primeiro volante e às vezes de segundo volante, você acaba tendo uma distância grande ainda pro Caio Jorge. Sabe? O Kaique e o Camacho podem se ajudar, eu vejo isso como possível. Principalmente agora com a saída do Luan Pérez, eu acho que o Kaique vai ganhar mais destaque. O Luan Pérez, ele era um jogador muito mais de ligação por passe próximo ou avanço. Ele avançava e dava o passe e corria. Isso é algo ótimo. Por isso que ele e o Kaique eu via com muito potencial. O Luiz Felipe não, já é um zagueiro mais de ficar, sabe? Se você pega, você assiste os jogos, você percebe assim, fica mais, o Luan Pérez vai. Eu acho que agora eles podem inverter e fazer o, o Luiz ele ficar, enquanto o Kaique ele dá o passe de qualidade. Eu não sei se ele vai querer avançar. Só talvez um pouco mais pra frente, sabe? Mas o fato dele mandar o passe é muito bom. Ele pode arranjar um passe pro Camacho, que ele manda pra frente, ou pro Sanches, que faz a qualidade dele, sabe? Ou o Kaique ele fica mais numa função para trás, o Luiz Felipe passa pro Camacho, que o Camacho dá um passe certeiro pro Marinho, ou começa pro Sanches, sabe? São várias possibilidades que dá para ser feita. Mas tendo qualidade de passe. Com o Alisson a gente não tem essa qualidade de passe. E com o Luiz Felipe também não tem. Ele pode melhorar e se demonstrar um passador melhor? Pode, mas assim, o Kaique, em 6 meses, se mostrou um excelente passador, sabe? Um cara com uma qualidade de passe ótima. Então acho que é burrice deixar ele no banco de reservas. E o Diniz ele tem essa teimosia que ele carrega sempre de querer usar jogadores mais velhos, de não dar tanta chance para a galera mais nova, por falta de confiança mesmo. Você vê, o Ângelo não entrou mais em campo. Isso virou até que uma pauta, né? O Marinho estava fora do jogo contra o Sport, né? Era contra o Sport, né? Quem estava fora, se eu não me engano era. Em vez de colocar o Ângelo, imagina, o Diniz colocou o Lucas Braga, improvisado. É chato isso. É chato, tipo, o moleque precisa de chance, deixa ele jogar. Mas enfim, né? No treino, ou ele não tá mandando tão bem, ou o Diniz tá com essa teimosia. E falando sobre zagueiro, a gente perde o Luan Pérez, né? E aí, se você pega há mais ou menos 6 meses, o Santos tinha 6 zagueiros no elenco, né? É o Wagner Palha, Kaique, Luiz Felipe, o Luan Pérez, e acho que o Derek não, o Derek não é zagueiro, eu acho. Enfim, você tinha 6 zagueiros, não lembro os outros dois, desculpa, são da base. Qual a seleção da base? Pô, 6. A gente agora tá com 3. Sendo que de antes, a gente perde 3 e fica com mais um, que é novo, que é o Boza, que chegou para ser zagueiro, né? Ou seja, a gente tava com 3 zagueiros base e o Luan Pérez. A gente perde esses 3 para ficar com o Luiz Felipe, o Kaique e o Boza. A gente tá só com esses 3. O Boza chegou recentemente, tá? Por isso que a gente perdeu 4 e ganhou mais um que é novo, né? Então a gente precisa de um novo zagueiro. E quem que seria esse novo zagueiro? O Santos está atrás. É o... Um minutinho. Voltei. O Canu. É Canu, né, se eu não me engano. Um zagueiro do Botafogo. Vamos ver, né?
não sei, não vejo com tão bons olhos, sabe? Se é pra contratar um zagueiro novo, que, pô, ele tá custando 6 milhões de reais, se eu não me engano. A gente vendeu agora o Luan Pérez, né? Sei lá, a gente conseguiu, acho que a venda dele. Estamos falando de 30 milhões de reais, mais ou menos. 35 milhões, por aí. Sei lá, já gastar 6 7 nele, nesse novo zagueiro, eu não sei se é tão pertinente. Pode até ser, mas eu acho que guardar seria um pouco melhor, né? Tentar puxar um zagueiro da base, interessante. Ou puxar mais um da base. Ou trazer logo de uma vez o Wagner Palha, que tá lá no Náutico. Né? Acho que é uma ideia plausível. É Náutico? É Náutico ou CRB? Acho que é Náutico. Enfim, é uma ideia plausível. Né? Tanto a contratação é plausível quanto trazer o Palha de volta. Mas. Não sei, né? Ah, o Sabino. O Sabino era um dos zagueiros que a gente tinha, lembrei agora. Lembrei do Sabino porque ele logo depois foi vendido, né, pro Sport. E. É. E aí a gente estaria também trazendo junto no nordestino, né? Os nossos zagueiros no nordestino, que é o Náutico. Enfim, mesmo assim, inclusive Recife, né? Mesma coisa que o Sport, ver essa relação. Enfim. É isso aí. Tá? Só para essa atualização aí sobre o Santos ter um interesse, né, no zagueiro. E sobre a maneira agora que a gente jogou contra o América e sobre como. É, enfim, vocês viram. Isso aí. Muito obrigado, se inscreve, dá like, valeu. Tchau.